estudo do corpo e da sociedade, na minha visão, é imprescindível para um profissional de educação física. Na minha pesquisa, eu trago muitos conceitos de Foucault, foi um autor que eu estudei muito para essa pesquisa, que ele corrobora muito nessa ideia do corpo dentro da sociedade, né? Porque a gente precisa, Foucault traz essa ideia de que o corpo ele existe no meio social e ele é atingido de diversas formas pelo contexto social no qual ele está localizado, né? Então a gente percebe que existem diversas formas de corpo, diversas formas de sujeito ao longo da história, né? E para a educação física também. Existem tipos de corpos diferentes para a educação física de acordo com o contexto social, com o contexto histórico, né? Então, Foucault coloca que esse corpo ele vai ser atingido, né, por práticas políticas, por práticas cíveis, então ele está o tempo inteiro sendo permeado por discursos e sendo influenciado por esses discursos, né? Então, o Foucault traz que esse corpo, né, ele não age por ações involuntárias e próprias, né? Que o corpo ele vai agir em consonância com os valores de uma sociedade. Né? Então, por isso que é tão imprescindível a gente entender esse corpo localizado na história, né? O profissional de educação física que não entende o corpo dentro do seu contexto social, dentro das propostas políticas, né? Dentro de todo um discurso que move uma sociedade, ele está fadado a só reproduzir regimes de verdade, reproduzir normas, reproduzir padrões, né? Normatizar termos como saúde, qualidade de vida, porque não existe um pensamento crítico sobre esse corpo localizado dentro da história, né? Então a gente precisa entender que todos nós, né, somos permeados por todos esses regimes que regem a sociedade, né? Então, um corpo, ele traz consigo a história. A gente precisa entender quais são as políticas, quais são os mecanismos de relações de poder, quais são as opressões que se incidem nesses corpos, para a gente entender qual é a real função do profissional de educação física quando esse tem, né, como objeto de trabalho o corpo das pessoas, né? Então, o que traz esse corpo? Eu acho que esse é o ponto principal da gente entender corpo e sociedade, né, como uma coisa só. Né? A sociedade, ela vai inserir essas normas no corpo e a gente precisa entender para poder quebrar isso, né? Porque senão a gente só repete normas, regimes de verdade, tudo que a gente aprende, que a gente consome dessas informações, a gente vai só reproduzindo. Então, a gente precisa entender o contexto social para poder quebrar isso, né? Para poder entender que a nossa função enquanto profissionais não é reafirmar a opressão sobre o corpo das pessoas, mas sim, né, ajudar essas pessoas, esses corpos, a se libertarem desses regimes, dessas imposições, dessas obrigações e o porquê que tudo isso acontece, né? Para que a gente não vire só mais uma peça do sistema que reproduza toda uma lógica de opressão.